Olá, bem-vindos ao canal Geração 68, sempre na luta, no YouTube. Hoje continuamos nossa série Povos Originários, os Guardiões da Floresta. Com a gente aqui, Sônia Barbosa, ativista da causa indígena, moradora da aldeia Itu, a única aldeia demarcada no Complexo do Jaraguá, em São Paulo. Como diz a Sônia, essa é a menor aldeia indígena demarcada do Brasil. Tem 1,7 hectares e vivem cerca de 35 famílias. Nós vamos conversar com Sônia, e para conversar com a Sônia aqui com a gente, a nossa companheira Tuta Magaldi. Bem-vinda, Sônia, ao canal YouTube do Geração 68. É um prazer enorme contar com a sua presença aqui. Nós gostaríamos que você contasse um pouco sobre o Jaraguá. Eu acho que muita gente pelo Brasil afora não consegue visualizar um complexo indígena no meio de São Paulo. É, bom, boa tarde a todos e a todas, né, que vai ver essa gravação. Enfim, meu nome é Sônia Aramirim, né, sou ativista, né, militante também. Contar só um pouquinho rápido sobre mim, né. Sou brigadista florestal, né, ativa. Trabalho no Museu das Culturas Indígenas como mestre de saberes, né, um museu que foi lançado recentemente, há um ano. E eu sou lá mestre dos saberes, né? Eu atendo o público, né? E eu sou moradora aqui do território aqui do Pico do Jaraguá, né? Onde hoje nós temos oito comunidades, né? Em volta do território aqui do Jaraguá. E, e eu moro em uma delas, né? Que é a Pecoaitu. Já estou aqui desde 2001. Eu morava antes em Parelheiros, já morei no litoral, enfim. E, e aqui no Jaraguá eu sou mesmo mais ativa na parte da brigada, da brigadista florestal, né? Brigada florestal. E para proteger também esse território, né? Então, assim, a comunidade hoje é uma das comunidades que está tendo muito conflito, né? Com empreendimento imobiliário, com pessoas entrando dentro do território, né? Infelizmente, o território do Jaraguá é dentro dessa grande metrópole chamada São Paulo, né? E infelizmente muitas pessoas ainda não entendem, não sabem da nossa existência aqui, né? Dentro do território. Então, quando a gente fala que no Jaraguá existe 8 comunidades indígenas, né? 8 aldeias, as pessoas ficam ainda indignadas, né? Achando que aqui nós não somos mais indígenas, que aqui é uma favela, menos indígenas. Então, quando eles nos conhecem, né, e passam a entender que esses povos estão aqui, falantes da sua língua, usando a sua cultura, preservando, né, o seu modo de vida, da mesma forma como foi muito antes da invasão dos portugueses, né, eles vivem da mesma forma até hoje. Então, é importante, né, as pessoas terem essa noção de que o Pico do Jaraguá, né, pertence aos povos indígenas, principalmente dos Guarani-Imburá, né, que é o povo que vive aqui, e ter essa importância, né, dentro de um estado onde é um estado, como sempre, foi muito opressor, né, principalmente com essas populações que a gente sempre foi povos invisíveis dentro do nosso próprio território, né, e hoje nós temos a oportunidade de se mostrar mesmo, das pessoas entenderem que estamos aqui, né, estamos vivos e se mantendo firme nessa luta aqui. Então, é mais ou menos isso, né, que eu queria passar assim, um pouco para vocês, né, depender vai fazer as perguntas, eu vou respondendo. Mas é isso, né, a comunidade Guarani é uma comunidade que vem sofrendo desgastes a cada dia, infelizmente, né, mesmo com esse novo governo, com o governo anterior foi muito pior, né, que aí sim nós éramos mais invisíveis ainda, mas agora com esse novo governo, eles não estão conseguindo dar conta, assim,
tantas demandas, e o nosso território aqui no Jaraguá ele está ainda em processo de estudo das outras 7 aldeias, né? Então, estamos nessa agonia, né? Então, um mês atrás a gente estava numa luta que foi um pedido da PIB, né? A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da gente estar indo para as ruas, enfim, quem pudesse fechar rodovias, tal, a gente estava fazendo uma mobilização, como sempre a gente fez, e a comunidade foi recebida a tiros de borracha aqui na rodovia dos Bandeirantes, né? Nós só estávamos fazendo uma reza no meio da rodovia, a gente já estava indo embora para a nossa comunidade, e infelizmente o choque chegou já jogando jatos d'água, tiros de borracha e bomba de gás em cima da gente. Eu acabei sendo atingida na perna, né, mas foi um tiro de raspão, né, de bala de borracha, mas teve gente mais grave, né, então, assim, infelizmente é a forma que nós somos tratados hoje, é dessa forma, né. Então, tudo isso formas de apagamento histórico, né, tudo isso já vem de um desgaste de muitos anos, e nós sempre sofrendo esse tipo de repressão. Quando não é a repressão da polícia, é a repressão de pessoas que invadem território, ameaças, né? Essa semana, ontem de ontem, teve um incêndio criminoso aqui numa das aldeias. A gente estava lá, conseguimos apagar o incêndio. Então, são coisas que acontecem dentro do território de Jaraguá que é inadmissível, né? A gente ter que aceitar calado esses tipos de situação. Então, querem nos calar de uma forma ou de outra, seja através dos órgãos de segurança, seja das pessoas, os invasores que invadem o território, mas mesmo assim estamos se mantendo firme aqui, e eu acho que isso que é importante, é válido, né? O museu, o museu é uma forma da gente também se expressar, o museu é uma forma da gente também falar o que estamos passando, quem somos nós, e está sendo bem aceito, assim, acho que isso que é válido também. Sônia, pegando a sua fala, vocês também sofreram a morte de um indígena que ainda não está esclarecida como é que foi, né? E esse incêndio, que foi tudo essa semana que passou, e eu acho que isso me leva a te perguntar sobre a questão do marco temporal, que está em votação no Senado, né? E quais seriam, o que vocês pensam sobre o marco temporal, para além de que é um absurdo completo esse tipo de projeto de lei, né? Como é que vocês estão vendo isso lá na aldeia? Olha, eu faço parte do movimento indígena também, né? E nós já estamos com essa questão do marco temporal já há algum tempo, né? Já sendo falado e há muito tempo já sobre essa questão. Tem as PLs também, né? Eles ficam mudando os números, né? Então, tinha a PL 215, aí mudou para a PL 490, agora mudou para a PL 2903, então todas são as mesmas, e tudo envolve também o marco temporal. Eu sempre falo e foco nisso, né, que não somos nós que fazemos as leis, nós nunca fizemos leis, nós nunca temos leis. A lei não nos pertence, né? As pessoas julgam a nossa vida sem pedir permissão. Eles julgam, né? Quem está lá em Brasília, né? Esses deputados federais, tirando tirando Célia, tirando Sâmia, tirando Érica Hilton, tirando essas pessoas, tirando Juliana Cardoso, enfim, que são ativistas também e estão na luta a favor do nosso povo. Mas fora aqueles outros, né? Eles julgam a nossa vida. Infelizmente, nós temos essas pessoas que estão lá em Brasília julgando a vida dos povos sem nenhuma consulta prévia. Eles julgam da forma que eles acham que deve julgar, né? Criam leis, criam PLs, criam MP sem consulta. O marco temporal é um marco que não fomos nós que criamos, né? A nossa existência vem muito antes de 1500.
Os povos indígenas vêm muito antes de 1500. Então, sempre existimos. Eu sempre falo, principalmente lá no museu, que eu falo que nós somos a continuação dos nossos antepassados, né? Então, eles não querem entender que os povos indígenas são os verdadeiros donos desse país. Eles não aceitam isso, né? Eles não querem aceitar. Então, eles promovem essas leis, essas PLs, esses MP, para que a gente possa perder os direitos conquistados em 1988. Né? Direitos, sim, que foram conquistados através de votações, né? E tinha indígenas lá que estavam apoiando, e que foi feita uma Constituição. Né? Se tudo que está ali na Constituição é lei, é permitido, é oferecido para as pessoas, por que não respeitar a Constituição? Por que eles não respeitam a Constituição de 1988? Então, quando eles falam que os indígenas que vieram depois de 1988 não têm direito às suas terras, não têm direito às suas moradias, não têm o direito do modo de vida tradicional. Né? Então, é uma coisa inadmissível a gente ficar só ouvindo e aceitando coisas que não somos nós que criamos. Né? Povos indígenas não criam leis. Nós criamos respeito, modos de vida diferentes. Só queremos paz dentro do nosso território, que já é pequeno, né? O tamanho de um Brasil que era nosso e sempre será nosso, sempre foi, e que foi tomado à força, e nós temos que ser ainda engolidos por grandes empresas, por mineradoras, enfim, por tudo que é ruim, né? E nós temos que aceitar. Então, hoje nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, mas mesmo assim, Sônia, Joênia, enfim, Célia, que estão lá na frente dessa batalha, dessa luta travada que elas entraram agora, mesmo assim, elas também não têm voz, e elas também não têm o respeito de ser uma mulher indígena, de ter sido colocadas lá pelo direito do presidente, né, de ter colocado elas lá. Enfim, só resumindo, o marco temporal ele causa a morte dos povos. Ele vai destruir a nossa vida, vai tirar os direitos que já foram conquistados. Tudo que nós conquistamos até hoje irá ser perdido. Então, assim, é inadmissível pessoas fazerem as leis sem que nós sejamos consultados. Eles fazem tudo na calada da noite, na calada da madrugada. Então, é isso. Eu não tenho nem muito o que dizer do marco temporal, porque nós não aceitamos o marco temporal. Infelizmente, nós não aceitamos. E acho que eles tinham que encerrar essa pauta para sempre e esquecer isso, sabe? Não ter que passar à frente, porque ninguém tem o direito de julgar o outro. Ninguém tem o direito de falar e propor o que o outro tem que fazer. Né? Acho que é mais ou menos isso. E deixa eu te perguntar outra coisa, Sônia. Você disse que a aprovação do marco temporal será a morte dos povos indígenas, né? Por tudo que o marco ele não só fala em relação à demarcação da terra, mas ele tem outras questões junto, que que o poder poderá invadir terras já demarcadas, entrar em terras já demarcadas, etc., etc. Né? Mas, além disso, o que mais que a gente pode dizer em relação às consequências do marco temporal, não só para os povos indígenas, mas para todos os brasileiros e também para todo o planeta? Né? O que vocês pensam? Sim, então, é isso. Não, o marco temporal ele vai mexer com os quilombos, né, os quilombolas, e as demarcações das terras indígenas. Eu já estou tão estacefada de falar todos os dias essas questões, mas é necessário que as pessoas entendam que é aquilo que eu falei, né? As pessoas falam das nossas vidas sem nos conhecer, sem entender quem somos,
e eles julgam as causas sem a nossa permissão, sem estar os povos ali para estar julgando junto, né? Eles não, tudo que eles fazem hoje são invasões, não só de territórios, mas invasões das vidas, né? Das vidas dos povos. Sem a votação do marco temporal, os territórios já são invadidos, né? Sem isso, sem tudo isso aí. Os territórios já são invadidos. Os Yanomami, se vocês já seguem os Yanomami sendo lá devastados, né, com garimpo, as derrubadas das árvores, né, a queima das florestas, o território dos Guaranis Kaiowá sendo devastado por fazendeiros e grileiros. Hoje, os povos indígenas do Nordeste, por exemplo, também sendo invadidos, sendo prejudicados. Então, assim, o marco temporal ele não tem que passar, ele não pode passar, porque é aquilo que eu falei, haverá muito mais mortes além das que já estão ocorrendo. Sem o marco temporal, nós já... Só um minutinho. É a minha cachorra aqui. Sem o marco temporal, a gente já está sofrendo tudo isso, né? Que nem aqui no Pico do Jaraguá mesmo, né? Tudo que eu já relatei para vocês, o que aconteceu. Agora, pensa o marco temporal passando. O que um território tão pequeno como aqui do Jaraguá, né? O que irá acontecer? Né? Um território de 1,7 hectares, um território, a menor terra indígena do Brasil, um lugar onde se passa várias rodovias que vai para vários estados. Enfim, aqui está cortando a rodovia Anhanguera e a rodovia dos Bandeirantes, para onde vai para Minas, vai para Brasília, vai para Goiás, vai para todo o território brasileiro. Então, e nós estamos no meio, né, disso tudo, nós estamos no meio. Então, assim, eu não tenho palavras para dizer em relação ao marco temporal. Eu não tenho muito o que dizer, assim, eu estou bem... A gente fica sem ação, nós ficamos sem ação, nós não temos nem o que dizer, porque são pessoas que estão decidindo as nossas vidas. Então, é isso. E, Sônia, e o que é que você acha que vai... Vamos pensar, se o marco temporal passa, o que acontecerá com as nossas florestas? O que acontecerá com a vida dos povos que não são indígenas? O que você acha que vai acontecer? Vou completar a sua pergunta, Tuta, se você me permite. Quer dizer, para além, inclusive, da preservação do meio ambiente, que né, que todos os relatórios demonstram no mundo inteiro que as terras indígenas são as que são as mais preservadas do mundo, né? 80% da biodiversidade existente no mundo hoje está em terras indígenas, exatamente porque os indígenas sabem fazer o manuseio da terra, né? Existe também uma produção que o indígena faz. Eu achei muito interessante que, né, eu e a Tuta, a gente estava conversando com um advogado do CIMI, e ele falou assim: a gente come farinha de mandioca, né? E mandioca, a própria palavra já é uma palavra indígena, né? Quer dizer, você tem toda para além da cultura indígena, que é fundamental, que é uma cultura brasileira, né? Você tem toda uma produção, né, de agricultura familiar, que é fundamental para alimentar as pessoas, para além da questão do meio ambiente, da proteção das terras onde elas estão, onde essas aldeias estão. Queria que você comentasse. O que eu fico muitas vezes me perguntando e pensando muito, sabe? No governo passado, como vocês todas perceberam, a forma que nós éramos tratados e como aquele que se dizia presidente, como ele se pronunciava quando se falava de povos indígenas. Nós não damos lucro ao governo. Essa é a grande questão. Nós não damos lucro ao governo, porque se eles pudessem explorar cada vez mais essas populações, esses territórios,
eles nos tratariam, eles nos viam com um olhar diferente. Mas como nós não damos lucro ao governo, então nós não merecemos existir dentro desses territórios, né? Porque tudo que nós produzimos, o nosso alimento, a nossa vida, o nosso modo de vida, é para a nossa sobrevivência. Os povos indígenas sempre viveram dessa forma, né? A terra nos pertence, né? Da forma que nós cuidamos dela, da forma que nós preservamos as vidas que há dentro dela, né? Nas florestas, as nascentes. Então, eu vou responder já a sua pergunta, minha flor, mas assim, só para vocês entenderem que tudo isso que acontece com o nosso povo é porque nós não damos lucro ao governo, né? O dinheiro que eles querem tirar das populações, nós, povos indígenas, não vamos dar nunca a eles, né? Porque nós não estamos à venda, nosso território não está à venda, as nossas riquezas naturais não estão à venda, né? Então, isso leva a crer na mente deles que nós não temos que ter direitos. Essa a visão, sabe? Então, o governo é isso. O que visa ele é o lucro. Como é que o outro falava, né? Que o Brasil tem que estar em desenvolvimento, né? Ele tem que estar em desenvolvimento o tempo todo. O desenvolvimento é o quê? Tirada de territórios, o desenvolvimento é queimar as árvores, tirar as árvores, lucrar com a madeira, porque aí é dinheiro, né? Madeira é dinheiro. Então, tudo que envolve o dinheiro, os povos indígenas não vai oferecer a eles, porque nós não vamos deixar cortar madeira para ter dinheiro, porque o dinheiro nunca fez parte da nossa vida, principalmente para os guaranis, nunca fez parte da vida deles. Então, todos os recursos naturais que nós temos, ele é preservado por nós. Por nós. Então, sem o lucro, sem nós darmos o lucro do governo, ele vai cada vez mais nos atacar, nos humilhar, nos perseguir. Né? E não é só nós, né? Tem a agricultura familiar, tem os quilombos, tem os ribeirinhos. Mas nós, povos indígenas, somos os mais atacados. Mais atacados. Né? Então, e como você disse, né, minha flor, que nós, 85% da biodiversidade do mundo, somos nós que estamos dentro do território cuidando do que o Criador fez. Nós só estamos dentro do nosso território para cuidar, preservar, respeitar. Isso nós nunca vamos ter enquanto nós não dermos lucro ao governo. Infelizmente é assim. Eu acho que o maior lucro que vocês podem nos dar exatamente é esse, é preservar. É que o governo não enxerga isso como lucro, enxerga isso como o que a gente chama de lucro fácil, imediato. Né? Aquela madeira que é cortada hoje, ela pode virar um móvel, mas amanhã essa madeira vai fazer falta para a gente poder respirar. Então, o maior lucro que a gente tem, na realidade, é o grande trabalho do manejo das florestas. Quando eu estou no museu falando minhas palestras, eu falo muito sobre essas questões, né? A questão climática, né? Que hoje nós estamos visando a questão do clima. E eu falo muito isso, eu converso muito com os alunos, com professores que vão lá no museu, e eu falo dessa questão que você acabou de dizer agora, né? Sem a floresta, não há vida. Não tem como haver vida sem floresta. Né? Já estamos sentindo as consequências do clima já na pele. Calor excessivo, frio excessivo, chuvas em excesso, pessoas perdendo seus bens, pessoas perdendo a vida. Né? Então, tudo que já aconteceu e está acontecendo no país e no mundo é por causa do desmatamento, é por causa das queimadas, matam os animais silvestres, né? Porque é fácil atingir quem não tem como pedir socorro. É muito fácil atingir quem não consegue pedir socorro. Os animais não conseguem pedir socorro.
né? Quem tem que ajudá-los somos nós, né? A floresta não tem como pedir socorro, então quem tem que cuidar somos nós, né? Só que eles não têm a noção, eles ainda não pensaram nisso, é nós que temos que ficar repetindo e falando que é a floresta que alimenta, que é a floresta que nos fornece água, porque a água, ninguém faz a água. Ela não é fabricada numa fábrica, a água. Ela vem de alguma nascente, ela vem de algum reservatório, ela vem de algum lugar. O alimento, as frutas, a água, o ar. Então, são essas coisas o que eles pensam? É isso que eu queria entender. Qual é o pensamento dessas pessoas? Os remédios que existem nas farmácias, né, é feito em laboratório, mas ele foi antes de chegar ao laboratório, foi pegado antes dentro de um território, dentro de uma reserva. Os remédios, os alimentos. Então, eu não consigo ainda entender qual é o pensamento dessas pessoas. Eu não consigo entender, eu já parei para pensar o que eles estão pensando, né? Não é só a nossa vida dos povos indígenas que está em jogo, é da humanidade. Até que nem Sônia fala, não existe planeta B. Não existe. Nós estamos no mesmo planeta, nós respiramos o mesmo ar, nós comemos a mesma comida, nós tomamos a mesma água. Eu não consigo entender ainda qual é o motivo de tanta destruição. Porque lá para frente, que não vai demorar muito, né? Lá na frente, quem vai sofrer as consequências somos todos nós. Nós vamos ficar sem o nosso alimento, nós vamos ficar sem os nossos remédios, nós vamos ficar sem a nossa água. O ar vai ficar cada vez mais rarefeito. Então, eu não consigo entender ainda qual é o motivo de tanta destruição. Porque o dinheiro não vai nos salvar. Não há dinheiro no mundo que salve as vidas. Mas o lucro, para eles, é importante hoje você ter dinheiro. É o dinheiro que está em primeiro lugar. É o lucro, é a riqueza, é o poder, é a ganância, a intolerância. É isso que está em primeiro lugar. Só que lá na frente, quem vai pagar somos todos nós. E não somos todos que estamos pedindo isso. Sabe? Então, vocês, quando estão aqui fazendo uma live como essa, né, uma transmissão como essa, vocês têm o entendimento do que eu estou falando, do que eu estou tentando passar. Mas muitos não têm esse entendimento. E não querem ter, não querem nos entender, não querem nos ouvir, não querem nos respeitar e respeitar as vidas que estão aí fora. Não querem, simplesmente não querem. Então, é essa a nossa preocupação hoje, né? Quando a gente se fala do clima, não é uma coisa daqui a 100 anos, não, é uma coisa daqui a 30 anos. Ou menos. Ou menos. Ou menos. Porque aqui no Brasil, né, nós somos mais velhas, né, enfim. Aqui no Brasil eu nunca vi tornado. Até uns tempos atrás, né? Coisas que aconteciam em outros países, as questões climáticas que aconteciam em outros países, não existia no Brasil. Mas hoje existe. Tornados, terremotos, tsunamis, enfim, como é que chama aquilo? Tempestade de areia. Eu só ouvia falar isso no deserto. Hoje tem tempestade de areia aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais. Terremotos, tsunamis. Isso é causa da consequência do que o homem faz. Porque é muito fácil você ouvir um presidente para fazer a destruição e seguirem ele como ele fosse Deus. Ele não é Deus, ele nunca foi e nunca será. Né? Então, eu não gosto de falar a palavra Deus porque
tem muitas pessoas que têm várias religiões e várias formas de entender esse ser espiritual. Então, o filho chamaria ele de criador. Então, ele se achou o criador. E muitas pessoas foram seguindo esse ser humano, né? Como eu olhava assim, eu falei, nossa, como ele segue essa pessoa? Só que essa pessoa foi o que mais provocou a destruição, a morte, o ódio, as perseguições, a discriminação. Foi ele, cara. E hoje nós estamos ainda sentindo as consequências do que já houve, né? Então, desculpa, eu fico revoltada, porque eu queria ter resposta. Mas a sua revolta, a gente entende a sua revolta e a gente compartilha desse mesmo sentimento, porque, como você disse, nós aqui do Geração 68, a gente faz essas gravações, essas entrevistas e tal, para poder espalhar essa ideia de que as pessoas poderem começar a entender que não é só uma questão de que não, a terra é do índio porque o índio já estava aqui. Não, o índio está aqui porque ele produz, porque ele preserva, porque ele faz. Porque são seres humanos, porque eles têm uma cultura que é a cultura brasileira. Então, assim. E como você faz aí, pelo que eu entendi, né, no Museu do Jaraguá, essas visitas que você explica, que você. Né, e como a gente aqui faz, jornalisticamente falando, para mais do que isso, como é que você vê, como é que a gente pode, como é que propagar essas ideias para as pessoas, porque é muito, a gente não pode ficar. É claro que o governo Jair Bolsonaro foi um desastre em todos os sentidos, mas a gente precisa agora recuperar um monte de coisa e fazer mais do que isso, é conscientizar as pessoas. Como é que você vê como é que a gente poderia fazer esse processo acelerar um pouquinho mais, porque a gente está um pouco sem tempo na humanidade. Como é que a gente pode engrossar esse movimento? Olha, o museu ele foi uma conquista aqui dos povos aqui de Jaraguá, né, principalmente das mulheres. Por causa disso, nós tínhamos que ser visibilizados, nós não tínhamos essa visibilidade, não tínhamos espaço de fala, não tínhamos nada. Então, na época era o Dória, né, que era o governador, ele conseguiu. Eu não vou falar muito, porque é muito extenso, então só vou cortar um pouco. Então, o Dória conseguiu esse espaço para nós, né? É um museu que fala das culturas indígenas em geral, por isso que chama Museu das Culturas Indígenas. E é um museu onde a gente tem a oportunidade de se expressar. Recebemos muitas escolas, grupos de professores, fazemos oficinas, venda de artesanato. Então, assim, lá é um espaço para todos os povos, né? Para todos os povos. E ele é muito válido, muito importante. Eu queria, se você me permitir, deixar o endereço aqui do museu, para quem puder ir lá ver, né? O museu ele fica ali do lado do Parque da Água Branca, aqui na Barra Funda. O nome da rua é Rua Germanier Bouchard, 451, bem encostado do Parque da Água Branca, né? Ele funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, e de quinta-feira ele funciona das 9 da manhã às 8 da noite, porque toda quinta é gratuito. Então, é um museu muito importante, e eu gostaria muito que ele fosse muito mais divulgado, né, para que as pessoas pudessem vir até nós e entender a forma que somos, e as exposições são muito lindas, né? Então, tá muito bacana, muito bacana. Sociais e pela internet, de chegar mais em outras pessoas que estão mais distantes desse tema. Você acha que sim? Não entendi, meu amor. Pelas redes sociais, a Geração 68, que tem algumas redes sociais, poderia engrossar esse movimento e aumentar a publicidade do museu e das necessidades. Sim. Então, nós temos, pode entrar pelo Instagram, né? Colocar no Instagram Museu das Culturas Indígenas, né? Tudo no plural.
E está no Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter, TikTok também tem coisas mais modernas, né? Mas no Instagram lá tem o site, as programações estão todas no site do Instagram, né, do museu. Então lá as pessoas podem acompanhar as programações que tem durante o mês, durante a semana, enfim. É mais ou menos isso. Na sua opinião, assim, do fundo da alma, não do desejo, mas do que você acha que pode acontecer, você acha que o marco temporal tem chance de passar? Olha, por mim, no meu íntimo, eu creio que não. Eu creio que não, porque é muitas vidas em jogo. Muitas vidas em jogo. Então, eles podem até tentar, passa alguma coisa ali, outra aqui, mas eu creio que não irá passar. Outra, se o presidente Lula, ele nos prometeu várias coisas. Ele não iria assinar algo que fosse para tirar vidas. Eu acho que eu não creio nisso. Mas por mim, na minha concepção, eu creio que não. E caso passe, é só rezar, como nós falamos, para que se mantenhamos vivos. Essa é a grande verdade. Que tipo de luta você acha que a gente podia fazer ainda para se contrapor ao marco temporal? Compartilhando, comentando, fazendo mais lives, mais programas ao vivo, assim, chamando mais ativistas, chamando para o próprio Ministério dos Povos Indígenas para estarem falando. Temos advogados, tem Eloy, tem Joênia, Sônia, Célia, enfim. E pessoas que estão ligados à nossa causa. Ligados à nossa causa. E também chamar, eu creio que também até se contrapor de chamar alguém que é a favor do marco temporal. Para você sentir como é o pensamento dessas pessoas. Qual é a visão dele em relação a isso. Né? Mas é necessário compartilhar, é necessário chamar mais ao vivo desse, e para que as pessoas comecem a realmente entender. Mas não é a população que vai decidir, isso é o nosso grande medo. Quem decide é quem está em Brasília. Né? E é aquilo que eu falei no começo, nós não temos poder de voz. Nós não estamos ali para dizer, olha, não vai passar por isso, 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 isso. Nós não temos voz. Então, é dar voz a quem tem. Sônia, eu te agradeço muitíssimo. Eu acho que essa a sua força, né, vai ser passada. Passou para mim, eu acho que passou para a Tuta também, e a gente espera que passe para todos os ouvintes do programa, dessa série do Geração 68. Gostei da ideia, eu acho que a gente pode promover um debate e a gente conversa com você, né, sobre com uma pessoa a favor e outra contra, mas aí é legal. quero ver alguém, um agropecuarista conversando com um indígena, e aí vamos ver que bicho que vai dar isso. O bicho ia pegar. A onça ia pegar legal. Né? Você falou da geração 68, né? Eu lembro muito do Marcelo Zeli, que ele foi um cara assim que está fazendo muita falta nesse momento. O Marcelo Zeli, que foi um grande percussor da nossa luta, sempre junto, sempre focando na questão do relatório Figueiredo. Ele sempre lutou por todos nós. O Marcelo Zeli, eu dedico tudo isso que eu estou falando a Marcelo Zeli, que ele nos deixou, né, recentemente, mas o legado dele está aí. E nós estamos aqui. Eu segurei muito na mão dele. E o Marcelo, a última vez que eu o vi foi dentro do Museu das Culturas Indígenas. E ele achou lindo. Ele falou que era muito importante ter aquele espaço mesmo para a luta e para a nossa sobrevivência. Então, assim, viva Marcelo, viva, enfim, é isso. Viva os povos originários, viva o Brasil, mais uma vez eu te agradeço, e vamos dar voz, principalmente às mulheres indígenas, porque elas vão dar voz a quem tem voz, né? Isso. Vamos dar voz a quem tem voz. Vamos perguntar para quem
de fato, entende do assunto. Né? Tá. É isso. Muito obrigada, Tuta. Muito obrigada. Muito obrigada a você também. Obrigada, Cecília. Obrigada, Sônia. Obrigada a vocês.